Irmãs, irmãos, hoje é segunda-feira santa e conforme as nossas tradições, principalmente as tradições, os costumes do sul de Minas, hoje nós refletimos sobre a prisão de Jesus. Mas o que é a prisão? A prisão só pode ser pensada, só pode ser refletida e rezada a partir da liberdade, em relação com a liberdade. Então nós queremos pensar um pouco e rezar sobre como foi a presença da liberdade na vida de Jesus e como ela se reflete na nossa vida. Será que essa prisão que nós contemplamos é de verdade uma privação da liberdade de Jesus? Será que as prisões deste mundo podem tirar a liberdade de Jesus? Ou será que elas podem tirar de nós a liberdade que nós recebemos de Deus? Meus irmãos, Jesus, o Verbo de Deus, conforme o Evangelho de São João, é desde a eternidade. Quando o Pai criava todas as coisas, é bonito pensar nisso. O Verbo ia e vinha, dava existência a todas as coisas, dava sentido, dava vida, dava realidade a tudo aquilo que até então era só sonho de Deus. Sim, a criação foi sonhada por Deus. Nós, os seres humanos, também fomos sonhados por Deus. E por um decreto do amor de Deus, esse mesmo Verbo que dançava no meio dos sonhos que iam se realizando, veio habitar este mundo. Foi nesse ponto que a grande liberdade de Deus se encontrou e foi submetida à liberdade humana, representada pela Virgem Maria. Ela, a Virgem Maria, foi preparada desde o ventre de Santana, livre de todo o pecado, que é a origem de toda a prisão verdadeira. Ela pôde responder sim, depois de tanto tempo em que Deus, na sua relação com a humanidade, recebia não, um atrás do outro. Maria antecipa em si mesma a resposta da humanidade, porque depois de Jesus, a humanidade inteira está livre das suas prisões e pode responder sim. Então a liberdade de Deus se encontra com a liberdade da Virgem Maria. E Jesus então pode ir e vir como verdadeiro Deus, assim como fazia lá na criação, agora aqui também, no meio da humanidade. Ele mostra a toda a humanidade que a liberdade está dentro das pessoas, a liberdade verdadeira. Ele mostrou isso desde pequeno, quando, às vezes, até deixava preocupados os seus pais, aqueles que cuidavam dele, né? E aí a gente não precisa ir longe, nós só precisamos lembrar daquela passagem em que, narrada no Evangelho, Jesus deixa os seus pais quase loucos. Ele ficou lá no templo para discutir com os anciãos. Ele era Deus indo e vindo na liberdade de uma criança. Naquele tempo, como criança, ele já não seria ouvido, nem em casa, quanto menos o seria no templo, né? Mas ele lá estava. Que liberdade é essa, hein? Que liberdade é essa? Meus irmãos, como é que nós temos cuidado da nossa liberdade na relação com Deus? Ele estava lá porque precisava estar fazendo a vontade do Pai. E precisava estar lá para cuidar das coisas do Pai. Como é que está o nosso contato com Ele? Tem algumas coisas que nos podem aprisionar. Como, por exemplo, pensar demais no que os outros estão pensando a nosso respeito. No que os outros estão esperando de nós. Jesus ficou lá no templo porque ele sabia que era isso que ele precisava fazer. E nós precisamos pedir nas nossas orações que Deus nos ajude a sabermos o que nós precisamos fazer. Olhando, claro, para a realidade, mas sem vesti-la com uma fantasia muito bonita ou uma fantasia muito assustadora. Essas duas fantasias são muito cruéis conosco. Elas nos afastam da vontade de Deus. Essas duas fantasias da realidade, ou de que ela seja muito bonita ou muito horripilante, nos afastam
da liberdade. Se não conseguimos discernir qual é a vontade de Deus, então nós não somos livres de verdade. Mesmo que perto de nós não haja ninguém ou nenhuma realidade nos aprisionando. A liberdade é algo mais interior do que exterior. Muito bem. Jesus vivia essa liberdade desde a eternidade e neste exemplo que nós acabamos de meditar, de conversar, na sua infância. Na semana passada, essa passagem de Jesus que ficou no templo foi até meditada como uma dor de Nossa Senhora, né? Mas a liberdade de Jesus, a palavra divina, a palavra viva que ia e vinha, continuou sendo testemunhada em toda a sua vida. Quando ele chamava os seus discípulos, eram pessoas difíceis, problemáticas, até mal vistas na sociedade, né? Seja pelo temperamento, pela profissão, pelas atitudes que essas pessoas tinham. Jesus cultivava uma liberdade encantadora. Ele sabia que ele devia escolher não os melhores daquele tempo, mas os que melhor se abririam ao reconhecimento da prisão que viviam e também aqueles que melhor se abririam à liberdade que Jesus veio mostrar e oferecer com a sua vida e missão. E nós conhecemos, sabemos bem por onde a sua liberdade o levou. Jesus também demonstrou uma grande liberdade nas palavras que ele dirigiu aos grandes e aos pequenos do seu tempo. Palavras que tinham dois principais objetivos. O primeiro deles era revelar a verdadeira identidade, a verdadeira face de Deus a um povo que acreditava já conhecê-lo. E pior, a um povo que acreditava dominá-lo. Aquele povo já falava coisas absurdas e colocava na boca de Deus, como se ele quisesse ou estivesse de acordo com tudo aquilo que eles faziam. Não muito diferente do que nós vemos hoje, né? Muita gente falando em nome de Deus, muita gente colocando em Deus certas vontades que não podem ser divinas, mas só humanas. Tá bom, mas Jesus não deixou que isso o aprisionasse. Essa então é a primeira função da sua palavra, mas também um segundo objetivo, que era anunciar a libertação operada por Deus na humanidade. Libertação revelada nos pequenos, nas crianças, nos pobres, nos injustiçados, nos marginalizados, até naqueles endemoniados ou demonizados que Jesus insistia em pôr no centro da comunidade, quando todo mundo achava que essas pessoas precisavam ser afastadas, colocadas lá longe. Meus irmãos, que liberdade é essa de Jesus? Que liberdade é essa? Que não para nem mesmo com as ameaças, com as expulsões, com a falsidade daqueles que o seguiam e o procuravam, mas que queriam, na verdade, eram brechas nas suas palavras, nas suas ações, para matá-lo. E nós fomos batizados para sermos outros Cristos. Como é que anda a nossa liberdade na missão que nós temos? Primeiro, de revelar o Deus amor às pessoas, de tirar da cabeça das pessoas aquela imagem de um Deus vingativo, que poderia, nesse sentido, enviar uma pandemia, por exemplo, só para corrigir a humanidade de alguma coisa. Como se o que Jesus falou, viveu, realizou, sofreu, não tivesse sido suficiente. Como é que anda a nossa liberdade na missão que nós temos de mostrar que Jesus, que Jesus quer para nós é a liberdade, que a humanidade ainda está escrava de muita coisa, que Jesus quer libertá-la. Por exemplo, os lucros
que muitas vezes são colocados acima das vidas humanas. A humanidade ainda está escrava de uma imagem de um Deus que está acima de todos para pôr e para tirar obstáculos no caminho. Um Deus infantilizado que poderia se divertir com o sofrimento humano. Meus irmãos, como é que está a nossa liberdade de enfrentar as coisas, as pessoas, as estruturas que excluem, como no tempo de Jesus, que fecham ao diálogo, à unidade, à comunhão na liberdade, à transformação? Vamos nos lembrar, a liberdade só acontece quando nós sabemos o que temos que fazer. E para isso deve nos ajudar a nossa fé, a espiritualidade que nós cultivamos, através do contato com a palavra, através do testemunho das pessoas que também nos são palavra de Deus. Meus irmãos, em que essas coisas têm nos ajudado? Em que? Como é que você tem aproveitado essas realidades? A palavra, o testemunho, a Eucaristia. Como é que você tem aproveitado essas coisas? Olha, nós poderíamos passar por toda a vida de Jesus olhando nessa perspectiva da liberdade, olhando para a liberdade que Jesus tinha ao realizar a sua missão e nos perguntando também sobre a nossa liberdade. Mas, graças a Deus, não é só na Segunda-feira Santa que nós ouvimos a palavra de Deus. Não é só na Segunda-feira Santa que nós somos chamados a refletir sobre a nossa vivência da vontade de Deus. Todos os dias, como num caminho mesmo que a igreja nos propõe, a igreja que é mãe e mestra, nós podemos ouvir, meditar, nos perguntar e principalmente nos comprometer com a palavra de Deus. Sim, palavra que é desde a eternidade, palavra que ia e vinha entre todas as coisas, e que em Jesus vem mostrar que o ir e vir, que a liberdade não é impossível ao humano. Nós podemos ser humanos e ter liberdade. Ou, como nos ensina tanto a filosofia quanto a teologia, é conquistando a verdadeira liberdade que nós mais nos tornamos humanos. E, meus irmãos, essa conquista da liberdade não é uma responsabilidade só nossa. Deus fez uma aliança conosco por essa liberdade e Ele permanece fiel à sua parte. Ele permanece fiel à sua parte da aliança. E Ele tem uma fé tão grande em nós, na nossa humanidade, de que nós também seremos fiéis. A demonstração maior dessa fé que Deus tem em nós, na nossa capacidade de fidelidade, é a entrega do seu Filho. Nesse sentido, então, o nosso esforço, a nossa oração, a nossa penitência, o nosso jejum, tudo aquilo que nós fazemos a cada dia, isso tudo não é para fazer uma aliança com Deus. A aliança já está feita, não depende de nós. Tudo isso é para nos ajudar a nós sermos fiéis à nossa parte da aliança. Assim como Deus é fiel à parte dele. Deus é fiel à parte dele. E essa fidelidade de Deus, assim como a liberdade de Jesus, continuam até mesmo na sua prisão. Mas que liberdade é essa de Jesus, que é exercido debaixo de cordas, chicotes, coroa de espinhos, debaixo de uma cruz? Agora é demais nós pensarmos numa liberdade, né? Não parece? O Filho de Deus, a palavra que desde toda a eternidade ia e vinha, o homem que sempre fez
falou, realizou com tanta liberdade, agora está sendo conduzido por aqueles que se achavam conhecedores e dominadores de Deus. Meus irmãos, que liberdade é essa? Que liberdade é essa? É a liberdade de quem tem clareza, de quem toda a sua vida realizou a vontade do Pai. Vontade que sempre lhe foi clara na consciência, pelo discernimento que ele alcançou a partir de tantos momentos de oração. Oração silenciosa e isolada na sua intimidade com o Pai, mas também oração comunitária, junto com seus discípulos, com as multidões que o seguiam. Multidões que às vezes queriam só milagres, nem estavam atentas ao que ele falava e ensinava. Meus irmãos, a liberdade de Jesus é a liberdade de quem sabe que nenhuma cura que realizou, nenhuma palavra que ele disse, era para desumanizar alguém, para diminuir. Até quando Jesus fala com firmeza, porque algumas vezes ele fala, é a liberdade que ele quer oferecer àquelas pessoas de cabeça dura que não queriam ampliar suas visões sobre Deus, sobre a vida humana. Meus irmãos, a liberdade de Jesus é a liberdade de quem sabe que tudo tem recompensa, só que nem sempre a recompensa humana é justa. A cruz que ele levava nas costas não era uma boa recompensa. Mas se ele quisesse uma recompensa justa na humanidade, ele partiria para o caminho da infidelidade, assim como nós, assim como a humanidade. Mas não. Em Jesus, que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, a humanidade encontra o caminho para a fidelidade, que é permanecer na sua missão. Permanecer na missão de amor. Permanecer mesmo que a recompensa dessa permanência no amor seja a morte. Meus irmãos, o que importa mesmo, no final de tudo, é a recompensa do Pai. Para Jesus, a recompensa do Pai é a ressurreição, que é não para Jesus, mas para nós. Essa ressurreição que é para nós significado de vida eterna. Jesus, a palavra viva de Deus, não pode ser bloqueado na sua liberdade. Por isso que ouvimos do próprio Jesus que ninguém lhe tira a vida, mas ele a oferece livremente. Isso nós ouvimos lá no Evangelho de São João. Ele entrega na liberdade a sua vida para alcançar para nós a liberdade do mal, a liberdade do pecado, que antes nos impediam de permanecer até o fim na nossa missão de amor. E aí? Como é que você tem aproveitado a liberdade que ele te alcançou? Você tem se deixado escravizar de novo pelas coisas deste mundo? Tem escravizado alguém, pressionado alguém a fazer aquilo que você quer, do jeito que você quer? Tem visto alguém privado de liberdade física, psicológica, espiritual? Olha, quando nós vemos e não fazemos nada, nós estamos participando da escravidão, que é coisa do maligno. De quem nós somos? Quem nós escolhemos na liberdade para ser o nosso Senhor? O Deus da vida, da liberdade, que nos chama à fidelidade e nos dá condições para vivê-la até a eternidade? Ou nós escolhemos como nosso Senhor o mal, que domina aqui no mundo e que nos amarra na caminhada para o céu, para a eternidade? Durante essa semana, rezemos, peçamos a Deus a liberdade tão grande que nos dê a capacidade de entregarmos a nossa vida pelos irmãos. Então,
teremos aproveitado bem esta semana maior da nossa fé, que nos coloca principalmente esses questionamentos para a nossa autoavaliação e também para a nossa conversão, que deve se dar todos os dias. A todos vocês da paróquia Nossa Senhora da Conceição de Cariaçu, ao Padre Jean, grande amigo, também ao Vinícius e a toda a comunidade, o meu abraço e a minha comunhão com vocês na oração. Que o Senhor nos faça tão livres quanto Ele foi.